Salmo 42, versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: como o cervo brama pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Amém até aqui, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, essa é a tua palavra rica, santa, fiel e verdadeira. Fala conosco nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, o título dessa mensagem de hoje está dentro desse texto, no versículo 3, que diz ali no finalzinho, faz uma pergunta, né? Onde está o teu Deus? Eu sei que muitas vezes nós passamos por grandes aflições, grandes dificuldades na nossa vida, e as pessoas muitas vezes que estão à nossa volta, né, ou as pessoas que estão diante de nós na nossa convivência, elas têm essa mania de perguntar, muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma aflição, às vezes a pessoa pergunta: você não é crente? Você não serve a Deus? Você não vai à igreja? Você não participa de cultos? Você não participa de celebração, de adoração, de louvor a Deus? E por que você está passando por aflição? E por que você está passando por dificuldade? Por que você está vivendo esse terremoto? Por que você está passando por tantas frustrações na sua vida? A verdade é que Deus não mudou de lugar. A verdade é que Deus não mudou as suas promessas e a sua palavra também não mudou. A verdade é que Deus permanece no mesmo lugar que Ele está, assentado. Porque Ele não sentou, Ele assenta, porque Ele sempre esteve onde Ele está. E o nosso Deus, Ele está perto de nós, perto daqueles que o procuram, perto daqueles que buscam, perto daqueles que adoram, perto daqueles que têm uma vida de obediência, uma vida de devoção a Ele. O salmista aqui, ele estava vivendo um tempo, um momento de aflição. O salmista aqui nesse texto, ele clamava pelas águas, pelas correntes das águas, como a corça anseia por águas. O salmista aqui estava vivendo um tempo de sequidão na sua vida. A verdade, irmãos, que nós, durante a nossa jornada, durante o nosso tempo, enquanto nós estivermos nessa terra, realmente, muitas vezes nós vamos viver momentos difíceis nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos viver momentos que nos confrontam, momentos que vai de encontro à nossa fé, momentos que vão de encontro à vida que nós vivemos como servos de Cristo, como novas criaturas, mas a verdade é que nós não podemos parar diante daquilo que nos confrontam, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos dá a vitória sempre quando nós o buscamos. Quando nós falamos em vitória sempre, nós não podemos confundir que todas as vezes que nós passamos por alguma dificuldade, a vitória vai ser Deus dar aquilo que nós queremos, a vitória vai ser Deus dar aquilo que nós temos objetivo, como por exemplo, você tem uma pessoa doente no hospital, talvez Deus não vai dar a cura àquela pessoa ali, mas Deus talvez vai dar uma coisa maior, mais maravilhosa ainda para a vida daquela pessoa que dinheiro não pode comprar, que é a salvação. E é nisso que nós devemos apegar.
Às vezes nós passamos por situações que realmente nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, porque nós somos humanos. Mas nós jamais podemos perder a nossa fé. Jamais podemos perder o foco. Jamais podemos parar de olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Jamais podemos deixar de olhar para aquele que nos chamou, para aquele que nos capacitou para viver essa fé. Que vem do próprio Deus. Não podemos retroceder, não podemos voltar ao tempo, não podemos voltar ao passado. Porque muitas vezes você vai ser confrontado com as pessoas aí fora. As pessoas que ainda não conhecem a Deus, não conhecem Jesus. As pessoas que ainda não tiveram os seus ouvidos espirituais, não tiveram os seus olhos espirituais abertos. E às vezes a pessoa vai perguntar para você, por que você está doente? Por que aquele parente seu está doente? Por que você está desempregado? Por que você não arruma emprego? Por que você, em certos momentos, está passando por alguma escassez? Por quê? Por que seu filho te decepciona tanto? Por que você passa tantas frustrações, tantas decepções com seu filho? Porque talvez seu filho não te acompanhe para a igreja. Talvez vai falar, mas você é pastor, mas você é pregador, mas você é isso, é aquilo, e seu filho não está acompanhando você para a igreja, não está servindo ao Senhor. Muitas vezes você vai ser confrontado perguntando por que seu marido vive bêbado e você está na igreja. Eu tive uma pessoa um dia que esteve na igreja, ele contou que está mais de 30 anos no evangelho, a esposa dele começou no evangelho com ele. Ele é presbítero de uma determinada igreja e a esposa dele está envolvida com álcool, não está caminhando. Por que será que isso acontece na vida da pessoa? São perguntas que devem ser feitas e precisam ser feitas. Porque são essas perguntas que provam verdadeiramente se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos vivendo na superficialidade da vida. Porque fingir de crente é muito fácil. Muito fácil. Tanto que a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. A gente não consegue fazer essa separação. É o que está em Mateus capítulo 7. Onde Jesus ali, ele vai vir com a pá. Para separar aqueles que andaram pela porta estreita. E aqueles que andaram pela porta larga. Por que está passando por tantos reveses na vida? Por que tantas situações difíceis? Por que tantos problemas de família? Meus irmãos, se alguém perguntar para você onde está o teu Deus, você diz para ele que o seu Deus continua no mesmo lugar, governando soberanamente. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Nós precisamos continuar crendo que a última palavra é dele. Eu sei que talvez, como eu estou passando nesses dias, momentos difíceis, eu sei que aos meus olhos eu não consigo ver uma situação diferente, mas eu sei que enquanto houver fôlego de vida, eu creio que Deus pode fazer a vontade dele, trazer cura, libertação, salvação, como ele tirou Lázaro 4 dias morto, num túmulo já fedendo, já com cheirando mal. Jesus foi lá e com a última palavra, ele falou, Lázaro, vem para fora, e ele saiu para fora. Nós servimos a um Deus, a um Jesus, que governa soberanamente, seja dias ruins ou dias bons, seja no momento de fartura ou seja no momento de escassez, Jesus continua no controle de todas as coisas, porque ele não perde o controle de nada. E te diz nessa noite que o tempo da sua aflição está chegando ao fim. Talvez você esteja passando por alguma aflição, algum momento difícil, como eu estou passando, mas eu creio, e eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que o tempo do choro está terminando, e virá um tempo de alegria na sua vida, virá um tempo de felicidade plena na sua vida, e você vai poder contemplar isso. Os seus olhos verão o que Deus vai fazer na sua vida. Por isso, continue crendo que Deus vai realizar milagre, aquele milagre que você está procurando, na sua vida, na sua casa, na sua família. E o salmista diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez você vai findar o dia triste, chorando, talvez amargurado, talvez com o coração apertado, talvez com o coração saltando, talvez você vai ter parte do seu corpo
tremendo. Mas o Senhor, depois de uma noite de sono, tranquila, porque Ele diz na sua palavra: eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. O salmista diz isso. E no dia da manhã, as misericórdias dele, está lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Sabe por que eu e você, sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que talvez nós vivemos um dia difícil? Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque o Senhor renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas nessa manhã. Irmãos, a maior felicidade que nós temos é quando nós abrimos os nossos olhos, puxamos a respiração e falamos: o Senhor renovou sobre mim a sua misericórdia. Nada para mim será impossível. Meu irmão, eu vejo muitas pessoas reclamando, muitas pessoas murmurando de tantas coisas, quando Deus renova a sua misericórdia sobre sua vida, quando Ele acorda, quando Ele pode fazer melhor hoje do que Ele fez ontem, e talvez as pessoas não são gratas a Deus. Precisamos ter uma vida de agradecimento a Deus, porque nós servimos um Deus provedor. E o fato é que a palavra dele diz, no Salmo 37, versículo 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não precisamos mendigar nada, porque nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas. Ele é rico, Ele é dono do ouro, dono da prata, dele provém todas as coisas. As satisfações físicas e as espirituais vêm dele. O sustento vem dele. É por isso que no deserto ele não deixou que Moisés ali, o povo ali, colhesse o maná ou juntasse o maná ali para provisão para o dia seguinte. É porque Deus, todo momento na nossa vida, Ele quer provar, e nós precisamos ver que Ele é Deus, no sentido que nós precisamos ter a provisão de cada dia e confiar na provisão que o Senhor fará no dia seguinte. Talvez a gente fique preocupado com tantas coisas. Ah, mas amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, mas eu preciso de... Não, descansa no Senhor, que a provisão de amanhã já preparou para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus não esquece das suas promessas. Ele não esquece de nada que Ele prometeu. Ele não promete a você ausências de lutas, mas o que Ele promete para você é vitória no meio das lutas. É no meio da dificuldade que você vai colher o melhor de Deus. É no meio da escassez que você vai ver a provisão de Deus. É no meio da dificuldade que você vai ver o cuidado de Deus. Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, mas Ele livrou ele na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não foi livre da fornalha, mas ele foi livre dentro da fornalha. Talvez as pessoas querem viver um tempo de ser livre das coisas, das dificuldades, né, sem depender de Deus, sem estar na presença de Deus, quando Deus, Ele cuida de você no meio da tempestade, fora da tempestade. Todo momento Deus está cuidando. Se eu e você, nós somos servos de Deus, você pode ter certeza que se você cair na dificuldade, no momento difícil, que uma hora ou outra Ele vem, irmão. Não fique iludido, não. Uma hora ou outra vai vir. Mas saiba que Deus vai te livrar ali, dentro daquele momento difícil que você está vivendo. O nosso Deus é cuidadoso. Se nós imaginássemos, a gente tenta imaginar, mas a gente não consegue imaginar o amor de Deus, irmão. O cuidado de Deus, o que Deus faz e que fez por nós. Ele continua nos amando, mesmo nós sendo como nós somos, que você sabe como você é, eu sei como eu sou. A gente sabe o que passa no coração da gente, a gente é muito corrupto, irmão. Se a gente fizer a sua leitura do que passa na mente da gente, Ele é misericordioso, Ele é bom. Continue descansando no cuidado dele.
Deus nunca nos prometeu ausência de aflição. Mas o que Ele promete para mim e para você é companhia no meio do vale. Está no vale? Jesus está lá. Jesus não é aquele que deixa você cair no vale e falar, se vira, resolve. A gente, muitas vezes, a gente fala com os outros, você caiu, se vira. Jesus não fala isso com você. Se você descansar no cuidado dele, falar, Senhor, eu estou descansando no teu cuidado, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu sei que às vezes eu falho, às vezes eu peco, às vezes eu erro, porque todos nós erramos, pecamos, temos dificuldade, às vezes a gente tem dificuldade de caminhar, mas Ele está com você no meio dos vales, no meio das lutas. É isso que Ele tem de promessa para você, irmão. Não tema ao vale. É por isso que se você procurar na Bíblia isso, você vai ver 366 vezes, até por dia, bissexto que fala mesmo, né? Tem um não temas para você, não, Jesus, todo dia você acorda, você lembra dessa palavra, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo. Ainda que você esteja num vale de ossos secos, como aquela profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, ainda que você veja um deserto, ainda que você veja um vale de ossos, ainda que você olhe cuidadosamente, ainda que você não veja a vida, Jesus está dizendo para você nessa noite aí, ainda que você não veja controle na situação que você está passando, ainda que você não veja saída onde você está passando. Talvez você tenha passado por caminhos que você tem perguntado ao Senhor, Senhor, por onde eu vou passar? Eu não estou vendo lugar para me passar, eu não estou vendo saída deste lugar. Deus é aquele que reviveu o vale de ossos secos. E Ele manda profetizar sobre a sua vida nessa noite. O tempo da colheita está chegando. Você está preparado para o tempo da colheita? O tempo da colheita está chegando. Prepare-se. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo que estava seco, hoje Deus está revivendo. Hoje Deus está trazendo novamente o seu vigor, as suas cores. O Senhor está ressuscitando hoje na sua vida. O Senhor está ressuscitando os seus sonhos. O Senhor está ressuscitando aquilo que você talvez, não sei quantos anos atrás, você acha que morreu, mas o Senhor manda te dizer nessa noite que o tempo de você colher, contemplar está chegando. Você tem vida porque o próprio Deus que está em você através do Espírito Santo, Ele está revivendo tudo na sua vida hoje. Eu sei que a caminhada não é fácil. Eu sei que o tempo que nós vivemos não é fácil. Eu sei que cada dia mais e mais o tempo está ficando mais complicado. Porque são tantas coisas, irmãos, tantas coisas que se apresentam diante de nós, são tantas coisas que tentam nos confundir, são tantas coisas que tentam nos parar, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, internet, que são tantas coisas confusas que acontecem, que nós precisamos deixar claro diante de nós na nossa mente, para que essa confusão não venha nos parar, não venha trazer laço para a nossa vida. É preciso continuar a caminhada, é preciso continuar caminhando. Nós que caminhamos na presença do Senhor, nós precisamos ter sede hoje, nós precisamos ter sede amanhã, nós precisamos continuamente ter sede da presença de Deus. A caminhada não é fácil, mas eu quero te dizer nessa noite que a sua chegada, a minha chegada, ela é segura. Porque a segurança não está na minha mão, irmão, não está na sua mão. Quem te dá segurança dessa chegada é o próprio Deus. Sabe por quê que
Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque para chegar até Ele nós precisamos caminhar. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. Prossigo, caminho, é processo. E Jesus diz: eu sou o caminho, porque nós precisamos prosseguir, nós precisamos caminhar. Sabe por que Ele diz que é a verdade? Porque a palavra de Deus é a verdade. E se você caminha nesse caminho, sobre essa palavra que é a verdade, caminhando, é por isso que o Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o quê? Luz para caminhar. Você caminha segundo essa palavra. E sabe por que é vida? Porque essa palavra, ela faz você caminhar para a vida. Não estou falando dessa vida aqui não, irmãos. Eu estou falando de vida eterna. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa segurança, irmãos. Não precisa ficar preocupado não. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Só descansa no cuidado do Senhor. Só descansa no cuidado de Deus. Ele nunca nos prometeu a ausência de cruz. Mas sabe o que Ele prometeu? Coroa. Tem uma coroa preparada para mim, tem uma coroa preparada para você, irmãos. Irmão, e nós vamos ser coroados, não são por mãos humanas, das pessoas ficam esperando receber aplausos, das pessoas dessa terra, esquece. O que tem preparado para nós, a coroa que está preparada para nós, quem vai nos dar é o próprio Jesus. Imagina você ser coroado por Jesus. Minha irmã Bevimar, minha filha, você está aqui, eu vou te coroar para a vida eterna. E sabe o que mais? Vai ter pedras preciosas na sua coroa, meu irmão. Sabe por quê? Aquela semente que você tem plantado. Aleluia. Xere, canta lá baixo, canta lá baixo. Sabe aquelas sementes que você tem plantado? Elas estarão na sua coroa, que o Senhor Jesus preparou para você. Preparou para cada um de nós. Irmãos, eu tenho uma felicidade tão grande de servir a Deus. Eu agradeço a minha esposa. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu fiquei, desses 34 anos que eu pude conhecer Jesus Cristo, eu fiquei 3 anos fora do Evangelho. Foi os 3 anos que eu fiz mais bagunça na minha vida. Os 3 anos. E Deus colocou a minha esposa na minha vida, num tempo que ela trabalhou 1 ano comigo lá, nunca olhei para ela. Na semana que ela ia sair da empresa, eu olhei. Colocou um aparelho, não olhava, não tinha nenhuma intenção com ela. Ela colocou um aparelho me chamou a atenção, um aparelho do dente. Aquele aparelho me chamou a atenção para minha esposa. E a minha esposa me fez, através do Espírito Santo, voltar para o caminho que eu nunca deveria ter saído. Então eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa 2 vezes. Porque a maior felicidade da minha vida, sabe qual que é? É servir a Deus. Eu não tenho alegria em mais nada, sabe? É a presença de Deus. Oi? 2 vezes. 2 vezes. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe? E a maior alegria nossa é servir a Deus, é estar na presença de Deus. Ele é maravilhoso. Irmãos, quero concluir para você essa palavra. Uma palavra curta, mas eu creio que Deus está falando muito conosco através dessa palavra. Lendo o Apocalipse capítulo 10, se você puder abrir aí.
Olha o que Deus preparou para nós. Apocalipse capítulo 10. É que não olhei junto aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque deixa eu ver um negócio. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não lê esse texto não. Lê esse texto não. Confundi aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vou pegar o texto certo aqui. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vou ver se é o texto certo agora. Aleluia. Agora o texto está certo, irmãos. Voltem para mim. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10. Glória a Deus. Pode ler? Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isso. Vai acontecer problemas, às vezes você vai passar por prisões, às vezes você vai passar por tantas situações, risco de morte, como muitos aí têm morrido por causa do Evangelho. Mas a garantia da coroa da vida que está preparada para mim, preparada para você. Por isso, irmãos, aconteça o que acontecer, seja fiel, permaneça fiel, confiando e sabendo que está preparado para você. Amém?